Olá, tudo bem? Quantas vezes você já chegou em casa e encontrou o xixi e cocô no lugar certo? No tapete da sala, perto de onde você acabou de limpar, naquele lugar extremamente desejado, como em cima da cama. E aí vem aquela sensação ruim, não é? De frustração, cansaço e muitas vezes até de culpa. Porque no fundo você sabe que você é apaixonado pelo seu cachorro, mas isso está te incomodando demais. Você sabe que ele faz parte da família. Você quer ele cada vez mais próximo de você. Mas o fato dele estar fazendo xixi e cocô fora do lugar é realmente complicado. E sabe qual é o pior de tudo? Você sabe que, sendo ele filhote ou adulto, esse problema vai continuar. E você precisa resolver. Porque o tempo está passando e ele continua fazendo cocô e xixi no lugar errado. Naquele local que você realmente não quer. E isso acaba sendo extremamente frustrante, extremamente cansativo. Você fica ali cada vez com mais, caramba, para que eu tenho esse cachorro? Mas sabe o ponto que eu posso aqui lhe dizer? Hoje, nesse vídeo que você está assistindo, nós vamos resolver esse problema. Por quê? O que aconteceu é que você não tinha método, você não tinha uma orientação correta, um passo a passo, de forma clara, e que você simplesmente tenha que executar. Somente isso. E é isso que vai fazer diferença. Ninguém parou para você e te explicou, como se fosse uma receita de bolo, de forma realmente clara, sem traumas, sem gritos, respeitosa e sem qualquer tipo de agressão. Eu, Paulo Doreste, eu vou te ensinar exatamente da forma que eu ensino para os meus clientes. E isso não é simplesmente porque eu tenho mais 10 anos de experiência, porque eu já formei em inúmeros profissionais, porque em junho de 2024 eu fui best-seller na Amazon com meu livro de adestramento eficaz. Eu simplesmente sou capaz de te orientar, porque eu já treinei inúmeras famílias com esse exato mesmo problema. Famílias que tinham filhotes e cães adultos. Famílias que já tinham passado por outros profissionais, mas por algum motivo não compreenderam como ensinar o seu cachorro de forma definitiva a fazer cocô e xixi no local certo. Eu posso te ajudar, porque o meu método é prático, é a favor do instinto do cão. Vai ser explicado de forma gradativa, através de 5 passos, exatamente da maneira que eu entrego durante o meu dia a dia, de forma clara. E no fim dessa aula, eu vou ser o mais claro possível. No fim dessa aula, eu vou te dar uma opção para você ir além. Eu vou fazer uma oferta e você vai ter a opção de seguir adiante, de adquirir o best-seller, a Amazon ou até mesmo o curso digital. Porém, nesse momento, foca na aula. Eu vou te dar exatamente o que você precisa. Uma aula verdadeira, com todos os segredos, com todo o pulo do gato do que eu ensino diariamente, presencial ou online, aos meus clientes. Então, vamos na aula e vamos seguir aqui. Como eu falei, se você aplicar o que vai aprender aqui, a relação com o seu cão vai mudar completamente. Toda a frustração, todo o sentimento ruim vai embora. E para poder começar a ensinar o cão, precisamos entender que é necessário conhecimento técnico, conhecimento validado que eu vou estar te passando nesse vídeo. É necessário ter paciência e dedicação. Eu dividi essa aula em 5 passos. Preste muita atenção e se por acaso tiver qualquer dúvida, volte a esse vídeo e reveja quantas vezes for necessário. Porque esse vídeo vai ficar aqui, de forma gratuita, no YouTube. Então vamos lá. Primeiro passo. Defina o local onde o cão, independente de idade, precisa fazer necessidade. É importante pensar que o local escolhido ele seja confortável e seguro. Porque se o cão não se sentir seguro, ele não vai fazer necessidade. Quando o cão faz necessidade, ele está se expondo. É um momento de fraqueza que esse cachorro tem. Então precisa ser confortável e seguro. Primeiro ponto é isso. Essa organização é ideal
pois nós iremos trabalhar a favor do instinto do cão, pois eles naturalmente são limpos, pois eles dificilmente vão fazer necessidade aonde comem e aonde dormem. A tendência é eles fazerem o mais longe possível desses locais. Pensando numa área, como se fosse uma área de serviço, tá? Acompanhe o vídeo que eu vou colocar aqui, porque eu procuro tentar organizar exatamente dessa maneira. Uma área onde tem a caminha, do lado da onde tem o potinho de comida e de água, e lá no fundo eu coloco lá o tapetinho. Nesse vídeo, ele é da casa de uma cliente que eu estou atendendo. O cachorrinho entendeu rapidamente a fazer num tapetinho só. Mas eu sempre sugiro, no início, colocar no ponto onde está o tapetinho, botar 2, 3 tapetinhos da forma mais ampla possível, para poder, de forma gradativa, a gente for retirando esses tapetinhos. E ficar só o tapetinho que ele está fazendo necessidade no local certo. Preste atenção nesse vídeo que está aqui, para começar já a entender essa organização. Um outro ponto muito importante, muito comum de acontecer, é do cachorro rasgar o tapetinho. Então o que a gente precisa? Colocar brinquedos adequados nesse ambiente. Porém, é lá no início, próximo à porta, próximo aonde ele come e aonde ele dorme. Pode ser, por exemplo, chifre ou casco bovino, o que tende a impedir do cão ir lá no tapete por causa de tédio e destruir o tapete. É muito bom nisso. Um outro ponto, também muito importante, que a gente precisa prestar atenção, é com relação a fazer com que ele não tenha e não desenvolva o hábito também de comer as fezes. Com isso, esse enriquecimento ambiental que eu estou falando, do chifre e do casquinho bovino, tem outros brinquedinhos que o próprio mercado já oferece. Pode ser colocado nesse ambiente onde ele vai ficar. E aí, agora, entendendo essa situação, o que a gente precisa passar? A gente passa para o segundo passo. Com o local devidamente organizado, o local definido de forma clara, é necessário entender um pouco da fisiologia dos cães. Quando o cão come, ele tem a tendência a fazer necessidade dentro de 45 minutos após a ingestão. Alguns cães, eles fazem isso antes ou pouco depois desse tempo, do tempo de 45 minutos. 45 minutos é só para a gente ter uma média, da gente partir isso. E como é que a gente pode fazer isso? Ah, Paulo, eu não sei quanto tempo o meu cachorro come. Quando é filhote, normalmente ele come e já faz alguns minutos. Mas quando o cachorro ele é adulto, a gente coloca comida para ele e a gente não está acostumado a mensurar isso. Eu vou explicar nesse segundo passo como fazer essa mensuração. A gente oferta comida, quando o cachorro for comer, a gente começa a cronometrar o tempo. E aí, a partir disso, ele vai ter mais ou menos o tempo. Vamos supor, com 30 minutos, ele começa a dar sinais de que vai se aliviar. O que a gente precisa fazer? A gente observa e deixa ele à vontade nesse espaço. Quando ele começar a se aliviar, a gente deixa ele à vontade. Quando ele for fazer necessidade, então a gente já sabe já o tempo, já vai ter já contabilizado no relógio quanto tempo ele fará essa necessidade. E a partir desse ponto, terá o tempo exato que o seu cachorro se alivia. E o mesmo vale para a questão da urina, onde nesse caso nós vamos estar oferecendo a água. E mensure quanto tempo ele irá se aliviar. Tudo bem até aqui? Se ficou confuso, volte um pouquinho para poder prestar atenção. Ok, Paulo, e depois de ter feito tudo isso, eu sei o tempo que o meu cachorro faz necessidade e ele já está com o ambiente devidamente organizado. Então, coloque ele no local organizado, como eu orientei lá no primeiro ponto. Dê a ração no horário normal da refeição que você definiu. Isso é muito importante. Quando ele acabar de comer, recolhe o potinho dessa ração e fica observando, contabilizando o tempo. E assim que ele começar a dar os sinais que é se aliviar, que são cheirar o chão e começar a se afastar do local onde dorme e come, começar a rodar uma determinada área, então fique muito atento e observe se ele irá buscar o local para poder se aliviar. Se esse local é próximo do tapete, ou propriamente dito, no tapete higiênico. Como eu falei, não esquece, nesse espaço onde vai ficar o tapete, coloque o máximo possível de tapete inicialmente. Essa organização do tapete não pode ser feita de forma que ele esteja vendo.
para não associar o tapete também à brincadeira. Então, bota o tapete, organiza esse local sem que ele veja. O cachorro tem todos os sinais, você está ali observando, ele se afastou do local onde dorme e aonde come, está próximo do tapete ou no tapete. E ali se aliviou. Assim que ele acabar de se aliviar, a gente faz o quê? Dá uma premiação de alto valor emocional. Eu costumo orientar, dar um petisco que ele normalmente não come de outra maneira. Pode ser o quê? Uma salsichinha. Que é salsicha de cachorro-quente que a gente come normalmente. Eu pego essa salsicha, ferve e deixa separado. Dá um pedacinho para ele, assim que ele fizer a necessidade em cima do tapete. E também, assim que ele fizer a necessidade no tapete, dá a salsicha e faz uma super festa. Também com intensidade bem alta. E uma festa totalmente diferente do dia a dia. Você também precisa prestar muita atenção. É muito importante que esse petisco seja somente utilizado para premiar esse comportamento. Somente isso. Esse petisco só pode ser entregue quando ele fizer necessidade em cima do tapete. Ou seja, se ele fizer ao redor do tapete, um pouquinho afastado do tapete, mas ainda assim, longe da onde ele dorme, da onde ele come, a gente faz uma festinha para mostrar que ele está acertando. E assim, ele vai começar a entender que quando ele faz longe, mesmo que seja próximo do tapete, ele está ganhando alguma coisa, que ele está acertando de forma clara. Isso vai facilitar e muito, que ele comece a evitar de fazer necessidade em outros locais e passe a fazer necessidade em cima do tapete. O outro ponto muito importante, a gente acertar o tempo de premiar, ele vai ficar mais motivado para fazer em cima do tapete do que ao redor. E quem dirá longe disso tudo? Tudo bem? Agora só, antes de dar continuidade, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se você está gostando dessa aula e para poder me ajudar, eu te peço, por favor, dê um like nesse vídeo. E você vai ajudar muito a plataforma a entregar esse material para outras pessoas que precisam ter um conteúdo de qualidade, de forma clara e de forma honesta. Eu já agradeço desde já esse like que você acabou de dar para mim. Por favor, dá esse like e vamos levar essa informação para outras pessoas. E retornando à nossa aula, tudo bem? Após entender as partes anteriores, vamos para onde? Vamos para a terceira parte, que é a limpeza de forma correta do local já definido. Preste atenção, essa limpeza é no local organizado, é no local definido, lá onde eu expliquei na primeira parte. Então vamos lá. Os cães, eles são guiados pelo olfato. Então, é muito importante fazer essa limpeza de forma acertada, de forma correta. Toda essa limpeza deve ser feita sem que o cão veja, com produtos próprios para isso, que se encontram com extrema facilidade em lojas como pet shop e clínicas veterinárias. O outro ponto é colocar o tapetinho com cor neutra, sem ser colorido, porque cor é ligado à brincadeira, à diversão. Todos os brinquedos, guias, roupinha, a própria caminha, os potes de alimentação, de água, sempre tem cor, tá? Então, ele está associado a isso, a diversão, a brincadeira. Então, dê preferência a tapete cores neutros, tá bom? O outro ponto é reforçar a borda do tapete com fitas adesivas transparentes. Por quê? A fita adesiva do próprio tapete, somente do próprio tapete, ela muitas vezes não é suficiente, porque quando o cachorro passa na borda, essa fita, ela mexe. Isso pode fazer com que o cachorro, ele observe, tenha interesse e vai lá brincar e acaba destruindo o tapete. Essa fita adesiva em torno do tapete vai impedir essa movimentação. Tudo bem? Agora vamos para a quarta parte, que é, conforme o cão ele for acertando o tapetinho, conforme ele for escolhendo aquele tapetinho, vamos supor, ele tem ali 3 tapetes. Vai ter um tapete que ele vai colocar, que ele vai fazer mais necessidade. Ele vai ter um tapete, tá de forma gradativa, ele vai começar a deixar de lado. O que a gente faz? A gente tira esse tapete. Se são 3, a gente vai deixar 2. Ponto muito importante a gente prestar atenção nisso. E aí, o que vai acontecer? Conforme ele for acertando, é naturalmente querer liberar ele de vez em quando pela casa
A minha sugestão é sempre, quando for liberar, observando o comportamento dele. Nunca liberar sem supervisão. Deixa ele solto na casa, deixa ele brincar bastante, deixa ele à vontade. Até interage com ele. Até outros cães, outros animais possam estar interagindo com ele ali. Isso é muito importante para poder ele desenvolver socialização, ele aprender também regras do bom convívio no dia a dia. Podemos deixar também brinquedos para poder ele se divertir ali, seja sozinho ou com a gente. E outro ponto também, podemos deixar ele explorar bastante a casa. Deixa ele aprender com novas interações. Isso é importante. Não deixa ele isolado lá. Um detalhe, só faz essa liberação conforme ele for acertando, fazer a necessidade lá no local. E quanto tempo de liberação? Eu costumo dizer, em torno de mais ou menos 50%. Em torno de 50%. Ele fica preso 1 hora e deixa 50% fora. Ou seja, 1 hora preso e 30 minutos solto. E depois bota ele preso lá de novo. Um detalhe muito importante. Por que eu quero que seja sob supervisão? Para poder ficar atento aos sinais que ele irá fazer necessidade, que ele irá se aliviar. E quais são os sinais? Aqueles sinais que eu falei lá atrás. Sinais de cheirar o chão, sinais de ficar rodando em determinado local antes de se aliviar. Ou sinais também de ele começar a andar até o local escolhido. Quando eu começar a fazer um desses sinais, guie ele até o local já preparado. E deixe lá, para poder se aliviar. Pode ser que demore um pouquinho, pois houve essa movimentação de pegar ele, botar ele lá, ou simplesmente levar ele para lá. Deixa ele à vontade. Por quê? Ele tende a fazer onde já foi acertado. Ele tende a, quando se sentir necessidade, quando está nesse local, ele, de forma gradativa, ir lá fazer onde está a necessidade. Que é onde? Que é no tapetinho, montado, já estruturado, como eu já expliquei aqui. Ele fazendo onde a gente quer, que a gente vai fazer isso mesmo. A gente vai premiar exatamente como eu expliquei lá na segunda parte. E outro ponto, assim que ele se aliviar, ele fez no tapetinho, a gente dá o petisco, a gente faz uma super festa. E um terceiro ponto é liberar assim que ele se aliviar. Por quê? Porque ele vai começar a entender que quando ele faz no tapetinho, ele tem um super prêmio, um petisco, ele vai ter a premiação, uma super festa, e vai começar a ter o quê? Liberdade. Vai começar a ter acesso, a família vai começar a pensar, caramba, eu além de ganhar petisco, de ter uma super festa, assim que eu faço necessidade no tapetinho, eu tenho acesso à casa, à minha família. Caramba, eu vou começar a fazer cada vez mais vezes aqui. Entendeu? Tudo bem por aqui? Repara o seguinte, eu estou fazendo todo o processo e eu seguindo o instinto do seu cão. Isso funciona, tanto com filhotes quanto com cães adultos. Porém, antes da gente continuar, deixa eu dar um recado bem rápido. Se você deseja ter um conhecimento de qualidade, com um investimento realmente acessível, está disponível o link do meu livro digital. Lembra aquele livro que eu falei que foi best-seller na Amazon? Então, olha ele aqui, ó. Olha a foto dele, a capa dele. Então, esse material, ele está disponível através de um link na descrição desse vídeo. É um material que se tornou um best-seller, que reúne os fundamentos de forma simples, direto ao ponto, sem muito termo técnico. Meu objetivo foi que você, sozinho, seja capaz de educar o seu cachorro, sem precisar contratar outro profissional. Esse livro, ele é o caminho mais seguro para resolver vários outros problemas comportamentais. Nesse vídeo, você está aprendendo a resolver xixi cocô no local certo. Só que nesse livro, você vai aprender mais outros problemas comportamentais, como ansiedade de separação, pulos excessivos, latido em demasia e tantos outros problemas comportamentais. E além de economizar tempo, você vai economizar dinheiro e vai evitar erros comuns que atrasam resultados. Esse livro, ele foi feito para poder você, tutor do seu cachorro, sozinho, tá educando sem qualquer dificuldade. E não esqueça, é um livro digital com outros bônus que eu coloquei lá. Aproveite, o valor extremamente acessível. E agora, retornando à aula. Paulo, e se não der tempo? E se ele fizer no local errado? Como na sala, por exemplo, ou no meu quarto, no quarto do meu filho, da minha filha? Ou eu peguei ele e levei para um hotel, numa viagem, e ele fez no local indesejado. O que eu faço?
Então, nós iremos para onde? Para a quinta parte dessa aula, que é o quê? Fazer a limpeza do local indesejado de forma correta. Se o seu cão, adulto ou filhote, está fazendo necessidade em ambiente desejado da sua residência, fica aqui comigo que eu vou te dar o pulo do gato para resolver de uma vez por todas isso. Primeiro ponto, observar os sinais. Lembre-se que é necessário a soltura dele sob supervisão. Observar os sinais. Mas não deu tempo. Quando eu cheguei já estava sujo. O que eu faço? Retiro ele do ambiente. Boto ele lá no espacinho dele. Ou em outro ambiente da residência. Onde ele não vai ver a limpeza que eu vou estar fazendo. Essa limpeza não pode ser feita com pano. Tem que ser feita com papel. Sim, com papel. Eu vou gastar vários papéis. Sim, vai. Dependendo do tamanho do seu cachorro, um Golden Retriever, um Dog alemão, vai gastar muito papel. Mas segue essa orientação, porque já há muito tempo eu estou aqui trabalhando com isso de forma exclusiva. Tu vai fazer, tu vai pegar o papel, vai limpar a sujeira, seja urina ou fezes, acabou de limpar, e você vai usar o produto. Dessas duas opções que eu estou colocando aqui, produto, para poder eliminar odores. Lembra que lá no início eu falei que os cães seguem através de olfato? Então, a gente precisa eliminar esses odores. Então a gente utiliza ou Herbalvet ou C1 eliminador de odores, porque são produtos enzimáticos que vão trabalhar na célula da urina, da fezes. E qual é o principal objetivo? Quando a gente utiliza esses produtos, Herbalvet ou C1, é para poder eliminar os odores. Quando a gente elimina os odores, a gente retira a referência da casa. Repara o seguinte, que quando o cachorro faz na sala, ele tende a ir de novo nesse local onde ele fez necessidade. Mesmo que você utilize outros produtos de limpeza, porque pode o cheiro não estar acessível para nós. A gente não consegue sentir o cheiro. A gente passou cloro, ou passou veja, ou passou um outro produto. A gente não consegue sentir o cheiro, mas o cachorro continua sentindo o cheiro. E também, por que eu estou indicando a Herbalvet C1, eliminador de odores? Eu não estou ganhando nada com isso. E, por favor, não compre genérico. Quando a gente usa esses produtos de forma correta, o que acontece? A gente simplesmente retira esses pontos de referência. O cachorro não vai mais saber aonde tem que fazer necessidade. Em contrapartida, lá no ponto onde a gente escolheu, lá onde está o tapetinho, a gente não usa esses eliminadores de odores, porque a gente precisa ter essa referência lá no tapetinho. Tudo bem? Depois de 5 minutos que ele estava afastado, você dá acesso à casa de novo a ele, tá bom? Então vamos lá. Todas as vezes que o cão tiver com essa liberdade, é sob supervisão, até ele acertar mais vezes o tapete higiênico e erre menos o local desejado. Então, ele vai aprender, é o seguinte, tá? Todas as vezes que ele acertar o tapete higiênico, ele tem um petisco de alto valor emocional, uma super festa e acesso durante um determinado tempo. Acesso à família, acesso à casa, para poder explorar. Em contrapartida, se ele por acaso fizer em local indesejado, se ele fizer no local errado, que ele vai receber afastamento da família, não irá receber nenhuma premiação e a tendência é ele procurar acertar mais vezes para poder receber toda essa premiação e evitar dessa forma os erros. Uma coisa que o cachorro não quer é se afastar da família. Ele não quer isso. Ele quer ficar cada vez mais próximo da família. Nenhum cachorro quer ficar longe da sua família. Mas como eles entendem que para poder ficar próximo é necessário emitir determinado comportamento, tende a repetir esse comportamento para poder ficar próximo. Somado às premiações que eu já falei aqui, esse resultado chega muito rápido. E vamos lá. Com repetição, consistência, o resultado vai aparecer. É necessário muita dedicação. Isso é o caminho do sucesso, para que seu cão faça realmente necessidade de forma correta, como você realmente deseja. Para você não ter mais frustração, você não ter mais sentimentos ruins e você não
querer mais doar, se desfazer do seu cachorro. Sabe aquela surpresinha chata de você, de repente, pisar no local e pisou na urina, pisou nas fezes do cachorro? Isso vai acabar. Se você tiver consistência e dedicação, o resultado chega. Ficou dúvida? Volta aos vídeos. Anota tudo direitinho. Que o cão que faça necessidade em tudo que é lugar não é interessante. É interessante ele fazer necessidade aonde precisa fazer necessidade. Fazer necessidade no banheirinho que foi criado para ele. Isso vai ajudar bastante. Espero que tenha gostado da nossa aula, que é realmente isso que eu entrego de forma diária, na rotina. Agora, se você quer aprender de forma mais profunda a resolver outros problemas comportamentais, como latido em excesso, mordidinhas, pulos e outros problemas a mais, como, por exemplo, ansiedade de separação. Sabe aquele problema chato do cão de ficar puxando durante o passeio? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar acesso ao meu curso completo de comportamento canino. O curso pensado para que você mesmo consiga educar com segurança, com método validado, extrema confiança, o seu cachorro. Sem depender de contratar profissionais, sem ficar refém de tentativas frustradas e, além disso, você vai receber bônus exclusivos. São videoaulas direto ao ponto, com passo a passo claro. E o que são esses bônus? São e-books. Inclusive, o best-seller está nesse curso, nessa metodologia de adestramento eficaz. Um dos bônus é uma enciclopédia da Royal Canin. Eu consegui fechar uma parceria com a empresa Royal Canin. Eles me autorizaram a distribuir de forma gratuita esse material. A enciclopédia é deles, nesse curso digital. Enciclopédia dos cães da Royal Canin. E todos os meus livros digitais que eu escrevi ao longo da minha carreira. É um conhecimento realmente testado, devidamente organizado e de fácil aplicação. Tudo em um só lugar, para te poupar tempo, dinheiro e frustração. Beleza? Agora vamos lá. Veja esse depoimento aqui, ó, rápido, direto ao ponto, sem enrolação, de uma aluna minha de São Bernardo do Campo que teve esse resultado aqui. Dá uma olhadinha. É rápido, é curto. E volte aqui. Oi, gente, meu nome é Ingrid. Eu vim aqui dar um feedback bem rapidinho para vocês sobre o curso Método Adestramento Eficaz, que foi um divisor de águas aqui em casa. Essa aqui é a Wayne, uma poodle gigante, e ela é muito inteligente. O mais importante para mim sempre foi o fato dela ser calma, equilibrada e muito fácil de conviver, né, filha? Com o curso eu consegui entender o comportamento da Wayne melhor e corrigir muita coisa sozinha dentro da minha rotina, sem ter que agendar horário com adestramento, sabe? Inclusive para assistir os vídeos. Eu não precisei ficar abrindo live e fazendo chamada de vídeo. Então, pra gente que tem a vida corrida, foi muito prático. Uma das coisas que eu consegui resolver e que foi um alívio, assim, foi a ansiedade de separação. A Wayne, ela é uma cachorra muito apegada e ela não aprendeu a ficar sozinha desde pequena, né? Então eu tive que ensinar ela. A gente sofria muito porque a gente não conseguia deixar ela sozinha, porque ela uivava, ela gritava, ela entrava em um estado de ansiedade, assim, que ela ficava se tremendo. Então tinha muita dó de deixar ela sozinha. E hoje, graças ao Paulo Doreste e ao método adestramento eficaz, a gente se libertou. Hoje ela fica sozinha em casa, mas ela já não sofre mais com isso. Às vezes a gente chega e ela tá dormindo. A convivência se tornou mais saudável e hoje eu sei que a gente é mais feliz, né, filha? Também tive uma mudança extraordinária no comportamento da Wayne em relação ao xixi, porque nós mudamos de casa e desde que nós mudamos de casa, ela simplesmente parou de fazer xixi no lugar certo. Com o auxílio do Paulo Doreste e do método adestramento eficaz, hoje a Wayne faz xixi no lugar certo e ainda me chama pra ver ela fazendo xixi no lugar certo. E outra coisa que ajuda bastante também são os bônus, né? Que ele tem vários e-books e exercícios práticos e o suporte pelo WhatsApp que faz toda a diferença. Além de tudo, eu ainda economizei tempo, porque eu aprendi a fazer do jeito certo e sem precisar ficar contratando vários atendimentos. Então hoje eu sei o que fazer, quando fazer, por que fazer, sabe? Entender como funciona a cabeça da Wayne fez toda a diferença no meu convívio com ela.
Então, se você tem um cachorro e quer educar de forma respeitosa, sem agressão e com resultado de verdade, vai no método adestramento eficaz. Bacana, né? Histórias reais de pessoas comuns, de pessoas que simplesmente seguiram a minha metodologia e tiveram resultado. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula sobre xixi e cocô no local certo. E mais do que isso, que você tenha entendido cada detalhe e aplique. Porque não adianta só assistir a aula, que aplique exatamente como eu expliquei. Porque quando o método é aplicado, o resultado vem. E se você deseja ter esse resultado, se você deseja realmente avançar, clique no link da descrição e tenha acesso imediato ao conteúdo completo do curso. E comece hoje mesmo, exatamente agora, uma nova fase na sua relação com o seu cachorro. Te espero do outro lado. Grande abraço. Tchau.